Bom, primeiro, antes a gente entrar especificamente para falar das questões do idioma sem fronteira e da internacionalização, trazer um pouquinho disso aqui, diretrizes estratégicas para a educação superior. Eu tenho falado em todos os fóruns, apresentado isso em algumas universidades também, e eu acho que é importante dar um panorama aqui, uma oportunidade de também trazer para o contexto, porque nada é avulso, né, gente? Tudo está intrínseco, está relacionado com o que é estratégico, quais são as diretrizes, as políticas, os programas do Ministério da Educação Superior. Então, você agradecer o colega que está passando para a gente ali a apresentação. Então, aqui é um diagramazinho, um quadrinho que a gente preparou sobre o que são os programas mais estratégicos que estão previstos no Plano Plurianual do Governo Federal. Valdemar já viu uma parte disso, né, Valdemar? Lá na França, a gente teve a oportunidade de apresentar isso lá no encontro com a Universidade da França, e para falar um pouco do que é a educação superior e como nós estamos trabalhando. Então, dentro do PPA, todo mundo sabe o que é o PPA? Meu professor? Todo mundo sabe? Quem sabe o que é o PPA? Quem não sabe o que é PPA? Posso perguntar para qualquer um? Alguns não sabem. Então vamos lá. O PPA é o Plano Plurianual do Governo Federal, né? É uma lei. O Plano Plurianual é previsto na Constituição e compõe os instrumentos de planejamento e orçamento da União. Ele sempre inicia sua vigência no segundo ano de mandato do presidente e termina no final do primeiro ano de mandato. Então ele entra, qual o propósito disso? É para que não haja uma interrupção abrupta dos programas em andamento, né, do governo. Para a educação superior, eles têm ali os 4 programas principais que estão previstos no PPA. Sustentabilidade. Então, no PPA a gente tem lá uma ação, Universidade Federal Sustentável. Dentro desse contexto de sustentabilidade, temos muitas nuances, muitas dimensões, né, que vai desde o tratamento das questões internas das instituições, como cuidado com energia, resíduos, uso de água, reciclagem e etc., outras ações, até questões mais estruturantes que diz respeito ao papel e à participação das universidades nos programas e nos projetos de governo que têm relação com a sustentabilidade. A gente vai ver depois como que isso se integra nos outras diretrizes. Internacionalização. Então, lá no PPA, a gente tem um programa de internacionalização. Dentro dele, temos diversos projetos elencados, metas a serem alcançadas. Eu destaco ali a questão do PEC, né, que é um dos programas principais que nós temos de internacionalização. Inovação. Inovação também é das diretrizes estratégicas dos programas. E aqui um destaque em relação à vitrine do MEC, que foi lançada ano passado, a vitrine MEC Tecnologias, onde a gente tem questões relacionadas à internacionalização, a inovação, inclusive uma área lá sobre patentes, sobre direitos e também como funcionaria uma vitrine também, apresentando programas das universidades, de forma que a sociedade e o mercado e o próprio governo consigam enxergar o que as universidades oferecem. Novo PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, ele não é apenas da educação superior, mas pela primeira vez, inclusive, é da educação. Né? Então, o PAC que ocorreu lá atrás nunca foi direcionado à educação, e agora nós temos, então, o novo PAC da educação. E dentro dele, uma área para a educação superior. Vamos falar um pouquinho de cada um. Então, aqui sobre sustentabilidade. Eu acho que eu só até trouxe uma única meta,
mas a gente, quando olha para a questão de sustentabilidade, a gente até escreve isso, né? Que os ODS foram feitos para as universidades. A forma como o fazer da universidade interage com as metas. Aqui eu recortei, porque quando eu falo disso, eu falo várias metas e faço lá a apresentação do que interage com o ensino, com pesquisa, com extensão, e etc. Mas eu acho que eu trouxe aqui uma questão de internacionalização. Pode passar. Internacionalização. Então, exemplificando, porque na verdade quando você lê, muitos têm relação, mas eu destaquei aqui então a meta 17G, reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros para apoiar a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento. Não sei se está dando muito eco, né? Deixa eu ver aqui se o outro está melhor. Tá bom, Bom, tá bom? Ah, esse aqui está muito melhor. Não, está dando eco também. mas tá bom, para nós que tá bem. Para vocês tá bom, né? Para mim está ficando uma coisa. Fala e escuta, fala e escuta, fala e escuta. Tá bem difícil. Isso tudo bem, sem problema. Então aqui eu trouxe um exemplo de meta, a importância da internacionalização. Quantos aqui já assistiram, já tiveram contato, já têm conhecimento do novo programa da CAPES? Global. Todos? Então, não. Que bom. Então, a CAPES vai lançar um programa, ele está passando por consulta, né, discussão nas diversas regiões, e a gente teve a oportunidade de fazer parte de um grupo focal lá em Brasília para discutir questões desse programa CAPES Global. Então, depois eu vou, quando chegar no outro ponto, aí fazer uma abordagem a respeito disso também, mas basicamente, quando a gente olha para o programa, ele sempre, por exemplo, vai ter que ter um líder, uma universidade líder que tenha programas 6 e 7. Por quê? Qual é o diferencial dos 6 e 7? É a internacionalização, né? Não que os outros não tenham, mas o 6 e 7 tem uma peculiaridade a respeito disso. Então, a gente tem aí alguns outros programas que vão começar a interagir também com as questões de sustentabilidade, porque o global vai ser baseado também nos ODS, pesquisas voltadas à sustentabilidade. É que eu sempre gosto de trazer, às vezes dá uma polêmica, porque quando a gente fala nas dimensões da educação superior, a gente fala ensino, pesquisa e extensão consagrado na Constituição, consagrado na LDB. Eu não quero aqui dizer que eu vou mudar a Constituição e a LDB, mas dizer que a nossa leitura em relação à universidade é que hoje a gente tem a internacionalização e a inovação como dimensões estratégicas que não podem ser deixadas. Porque são transversais, mas a gente precisa ter uma clareza do que representa isso nas nossas instituições, do que representa isso para o desenvolvimento do país. Quando eu uso aquele símbolo também, é uma questão para além de indissociável da necessidade da gente ter essas ações, essas dimensões integradas. Então, quando eu falo de internacionalização, eu tenho que falar dela integrada dentro das outras questões, das outras dimensões da universidade. Tanto do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação. E quando a CAPES traz o programa também, só para fazer também o link aqui, tem uma abordagem com essa lógica de integração. A outra diretriz estratégica é o PAC. Então, falando rapidamente do PAC, são 5,5 bilhões de reais, sendo 10 novos campi, 600 milhões, 361 obras de consolidação das universidades, no valor de 3,2 bi, e hospitais universitários, a gente tem ali 1,65 bi, mas na verdade esse valor já foi acrescido de mais alguns milhões aí,
né? Porque na cooperação com o Ministério da Saúde, que também vai atuar nas questões dos hospitais universitários. Passar. Eu queria trazer um objetivo. Vou sempre falar disso, porque e daí cada uma daquelas dimensões, a reflexão dentro do que significa, do que representa, a partir de uma que eu estou chamando de questão principal aqui para nossas instituições, que é a redução da evasão e a redução de vagas remanescentes no momento do processo de seleção de ingressos dos alunos. A gente olhando para o Centro de Educação Superior, a gente vai ver cerca de 40% dos nossos alunos evadem. Aí tem uma discussão teórica, filosófica, mas uma parte dessa não é que ela evade, está considerando evasão, ela está indo para outra universidade, ele está indo para um outro curso. Mas na prática, nós temos, por exemplo, até vagas de medicina não preenchidas. Isso é uma questão que a gente está desenvolvendo alguns estudos a respeito, né? Já temos muitos resultados indicativos do que está acontecendo, mas aqui vão desde a destruição da imagem da universidade nos últimos anos até as questões pedagógicas mesmo e de acompanhamento de uma necessidade de mudança, considerando as novas gerações, a nova realidade do mundo. E que também é importante destacar que quando a gente fala de evasão, a internacionalização, por exemplo, vai ser um elemento importante para a gente segurar e resgatar esses nossos valores. Então, investimentos que nós vamos fazer naqueles nossos diretrizes estratégicas. Objetivos do PAC e também das outras diretrizes estratégicas: ampliação do número de vagas de matrícula. Não adianta aumentar a vaga só. Né? A vaga que vai ser aumentada está lá nas diretrizes para os campos de expansão, tem que ser com cursos inovadores, com modelos pedagógicos diferentes. Se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado. Então a gente precisa sair dessa caixinha e trabalhar outras questões. Adequação e melhoria da infraestrutura, permanência e qualidade para o estudante, considerando também, dentro da questão de evasão, as questões relacionadas à permanência estudantil. Só que quando a gente pensava que a permanência, a questão do auxílio, da moradia fosse representada anteriormente 80% dos motivos de evasão. Hoje, não chega a 40%. Então, a gente tem outros motivos que são mais relevantes do que simplesmente o auxílio para o aluno permanecer na universidade. São critérios que foram feitos para o PAC, só passando rapidamente, né? Então, a gente tem lá os recursos seriam investidos principalmente em graduação e assistência estudantil, e a questão da previsão do PDI, que é uma garantia da institucionalidade, né? Que a comunidade efetivamente reconheça o que está sendo realizado em termos de investimento na instituição, que não seja um investimento nem por escolha do governo federal, e muito menos por escolha do dirigente máximo da instituição de forma isolada. Então, o PDI, que é um instrumento que nós temos nas instituições, ele norteia as ações que a universidade deseja fazer nos anos de vigência do seu PDI. Quando a gente fala de uma obra, construção da faculdade de Direito, ela está lá prevista no PDI, é isso que se quer, mas no que diz respeito à consolidação, nós encontramos muitas obras paralisadas e obras que seriam necessárias para finalizar a implantação de cursos, de outras questões das instituições. Pode passar. Rapidamente também, inovação, ali já falei um pouquinho disso, né? A gente tem lá a vitrine, uma página, um portal, na verdade, e tem muitos elementos lá relacionados à inovação. Ainda no contexto da inovação, e aqui a gente vai fazer uma
uma abordagem bastante com a internacionalização. Nós temos aí um acordo de cooperação técnica a ser assinado entre 6 ministérios, e já tem mais 2 ministérios que queriam ter entrado nesse primeiro documento, devem entrar por aditivo. Então nós temos ali o MEC, o MCTI, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e a AGU. No acordo de cooperação que tem por objetivo a articulação das universidades, da ciência, com as demandas e problemas de país, e não só de país, não só de governo. Daí vou falar um pouquinho. Temos muitos parceiros ali, Embrapim, Sebrae, FMCT, BNDES, Andifes, Amprotec, Coex, Protec, outros fóruns ligados à Andifes, a empresa Brasil Júnior, além de outros, eu sempre esqueço, mas esses aí estão aí descritos, a gente faz a menção. E vamos realizar muita coisa através da Fundação de Apoio. Nesse primeiro momento com a Fundep, temos recursos para o próximo exercício, para o outro que talvez sejam publicados editais também para as fundações. Mas na prática, o que dentro desse contexto, o MEC, que lidera o ACT, é responsável pelo fortalecimento das estruturas das instituições. Fortalecimento de estruturas de inovação, fortalecimento dos MITs. Então agora em dezembro vamos fazer um chamamento público, e esse chamamento público vai trazer recursos para as universidades trabalharem os seus MITs. Esse ACT, como eu disse, tem uma correferência com o Global CAPES. Uma das questões que nós temos discutido é que no nosso edital o programa global faça uma referência, tenha um elemento que seja vinculado, assim como lá exista um elemento vinculado à participação no ACT. Então, com objetivos muito próximos, nós fizemos as reuniões e isso vai acontecer dentro dos editais de chamamento. Então, a ideia é que esses recursos permitem, inclusive, contratação de pessoas para os núcleos de inovação tecnológica. O objetivo principal é articular as demandas de governo e de país com as capacidades das universidades e institutos federais para o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, a gente tem ali a economia social de impacto, as missões da nova indústria, são 6 missões, todas ligadas aos ODS, transição ecológica e energética, que é do Ministério da Fazenda, a bioeconomia, como um carro-chefe, e as demandas do MCTI. Estratégias, vamos fortalecer esses ecossistemas, vamos fortalecer os MITs com chamadas públicas e fazer os match. Então, vamos selecionar grupos dentro das instituições que atuam com essas áreas e vamos colocar em diálogo com o governo e com empresas, indústrias que podem demandar produtos. Qual é o grande problema hoje? A gente tem a ciência, tem os artigos, o pensamento, a pesquisa, os livros, e a gente não tem os produtos. Então a gente exporta o conhecimento e importa o produto. Então o movimento é para que a gente consiga exportar conhecimento e produto, né? Desenvolvimento de produto. E na internacionalização, eu destaco, como eu disse aqui, o PEC-G, o PEC-PG e o PEC-PLE, que é o Programa de Ensino de Português para Estrangeiros, que eu sei que a SF faz parte, tem ali um peso dentro desse programa. E, como eu falei, percebo que as questões são todas integradas, porque a gente não consegue avançar numa se a gente não tiver a outra. Sustentabilidade, inovação, internacionalização, está tudo integrado para que a gente possa ter sucesso no objetivo final ali da participação, do destaque, do papel estratégico das universidades federais no contexto de país, de desenvolvimento econômico e social.
Vamos lá. Aí falando especificamente mais das questões de internacionalização e dos idiomas. Então a gente criou uma ação orçamentária, a 21GS, de internacionalização. Isso já foi a partir do PPA, então é o que a gente chama de uma modificação qualitativa na lei orçamentária. Então, qualitativamente, a gente deu um destaque estratégico para a questão da internacionalização. E dentro desse programa, a gente tem no PPA descrito o apoio à proficiência linguística. É uma entrega dentro do PPA do MEC. O Plano Orçamentário 002 é um PO que a gente costuma falar, tá lá no PO tal, do PO2. É um PO dentro da ação orçamentária. Às vezes vocês podem ter um conhecimento muito técnico disso, explicando só um pouquinho para a gente entender. O orçamento do governo federal do Brasil, ele é chamado de um orçamento programa, né? Então, ele tem programas, e dentro desses programas nós criamos ações onde são alocados recursos para o desenvolvimento dos programas, e dentro dessas ações, planos orçamentários que são relacionados a projetos dentro das ações. O PO 002, infelizmente, devido às restrições orçamentárias, foi o único que recebeu um recurso específico da lei orçamentária na ponta, 3 milhões de reais em 2023, que passamos para 4.200 em 2024. É um dinheiro pouco? Pouco, né, gente? Eu acho pouco. Mas a gente está melhorando. Se a gente olhar ali, é quase 30% de ampliação dos recursos. Então, parece pouco dinheiro, mas é um esforço grande em termos de ampliação do que já existia. Tem um destaque ali que é importante que esse recurso seja empenhado e liquidado. Porque se a gente não gasta o recurso no exercício, a tendência é que a gente tenha mais dificuldade de alocar recursos lá no exercício seguinte. Então é importante que a gente tenha aí uma articulação com as pró-reitorias de planejamento, orçamento, administração, para que possamos executar os recursos que foram destinados nas instituições. As 69 instituições receberam recursos nesse PO, para que a gente possa garantir o fluxo das ações e dos recursos para o próximo exercício. Ele deu um destaquezinho nas questões da especialização em línguas, o fiscal, está comandando a nossa querida Denise, né? Que nós programamos então R$537 mil, divididos em 23 e 24. Vamos liberar aquele limite, vamos liberar. A gente, vocês devem saber, tem decretos limitando ações orçamentárias, né? No Ministério da Educação não é diferente, temos alguns bilhões ali bloqueados ou limitados. Conseguimos liberar 5%, mais 5% dos limites das universidades essa semana. Eu vou até dizer, já antecipar que alguém pode levantar e fazer a mesma fala que foi feita lá no COEC. Mas vocês limitaram, né? A universidade tem que escolher aonde vai limitar. Ela vai lá na nossa ação, porque ela não acha que é prioritária, né? Ela acha que é melhor pagar a conta de luz. Então, portanto, mantendo bloqueios e limites nas ações de extensão. Foi a fala dele, né? Se alguém aqui for falar disso, aí a gente tem uma outra questão, que é a discricionalidade e a autonomia universitária. Eu queria poder mandar, você vai fazer isso, mas a gente não pode, né? Cada instituição faz do jeito que pretende e dentro das suas objetivos particulares da instituição. Importância do português como língua estrangeira. Inclusive, a semana passada recebi a embaixada do Camarões para conversar. 2 semanas atrás eu tinha recebido uma delegação da China.
E esse é um tema recorrente, as embaixadas vêm conversar com a gente. Uma das questões que é colocada é a mobilidade dos alunos dos seus países, muito dependente do ensino da língua portuguesa, para que eles possam estar aqui no Brasil e realmente ter condições de participar tanto da parte de ensino, pesquisa e tudo que é feito nas universidades federais. Não só isso, é sobreviver. Agora, eu acho que a gente tem que ter algumas outras línguas para ensinar. Porque tem o português, tem o mineirês, por exemplo. Não queria falar nada não, mas que nem a gente entende, tem que fazer uma capacitação em mineirês para ir lá. Então, brincadeiras à parte, é uma das questões mais estratégicas hoje, no que diz respeito à interação com recebimento de alunos, né? 39 instituições já estão oferecendo o programa de português para estrangeiros. 30 universidades federais, um Cefet, 2 institutos federais, 5 estaduais e uma privada, que compõem o programa. Tivemos 900 vagas oferecidas no PEC português e 8.000 no PEC-MG. E um recorde de inscrições de 1.744 para o PEC-MG, candidatos, o maior número nos últimos 15 anos. O investimento para o ensino de língua portuguesa em 2024 foi de R$600 mil, distribuídos em 2 universidades federais que fizeram proposta para a CESU. Também o Ministério de Relações Exteriores aportará recursos nesse programa somente a partir de 2025. Dizer que nós faremos então um evento ali no MEC entre os dias 26 e 28, destinado especificamente ao PEC-PLE. Todos estão convidados. Maiores informações serão divulgadas em breve. Eu acho que é um momento, nós tivemos no outro setembro, eu já nem sei mais que dia que é, nem da semana, para vocês terem uma ideia. Sem querer reclamar, mas eu fui para Campo Grande domingo à noite, participei lá de atividades segunda e terça. Ontem eu peguei um voo lá 4 horas da tarde, cheguei aqui 2 horas no aeroporto, 3 horas quase no hotel. E hoje à noite estou indo para Fortaleza, que está acontecendo o G20, e vou também para uma atividade do Ita Ceará. Então às vezes a gente fica um pouco perdido. Tá me dando. Oi? Seu país Ceará. Meu país Ceará também. Mas a gente teve no MEC então seminários destinados à apresentação de boas práticas, interação, integração com o MEC para as áreas de administração e planejamento e para a área de pessoal. E agora a gente vai ter a oportunidade de também trazer a área de linguística, idiomas e internacionalização numa atividade lá no MEC. É muito importante. Aqui que vocês estão fazendo, eu acho que é muito, muito, muito estratégico. Porque a gente fica sozinho lá no lugar e não consegue entender o que está acontecendo global, por isso que eu também quis trazer um pouco do global. E também não consegue perceber quais são as práticas que o outro está adotando e como que a gente pode evoluir, qual é a contribuição que a gente tem dentro do contexto. Então eu acho muito importante isso. Está sendo organizado lá pela área da Jaqueline, que vocês conhecem bem. Destaco aqui também a questão dos escritórios de internacionalização, né? A importância do ISF, da rede toda, atuar em conjunto com os escritórios de internacionalização. Nós estamos trazendo aí buscando uma valorização dessa área, inclusive com proposta que nós fizemos, tem um projeto de lei que deve tramitar, acredita-se, até o final do ano, para trazer uma pró-reitoria a mais para cada universidade. A ideia é que a gente crie espaço para colocar num outro patamar a internacionalização.
Você O já tem. SPA tem. Muito bom. Mas o que acontece? A gente começa a perceber dimensões que precisam ser valorizadas e para criar, por exemplo, uma universidade falou, para eu criar uma área de internacionalização, uma pró-reitoria, eu tive que juntar duas outras. Eu tinha planejamento de gestão, juntei as duas. Eu tinha a inovação, pesquisa, juntei para poder criar uma outra. Então, por isso que a gente está levando, é claro que assim, infelizmente, de novo, a partir do artigo 207 da Constituição Federal, eu não posso dizer que essa pró-reitoria é para a internacionalização. Mas a gente quer induzir que seja colocado principalmente para internacionalização e ou inovação. Tá bom? São as nossas duas prioridades. Queria duas novas. A gente não conseguiu, mas dentro disso vem. Aqui a gente pode dar dicas de discutir, apresentar no seminário, conversar sobre isso com o escritório de internacionalização também. No contexto de uma pró-reitoria, a gente está montando um pacote. O que é isso? Para um CD2, 2 CD3, 4 CD4 e assim por diante. Então, nesse pacote é possível, por exemplo, que você tenha duas superintendências, duas secretarias e consiga ter ali também diretorias, por exemplo, vinculadas às questões de idiomas. Bom, minha apresentação acabou. Acho que eu procurei abordar os temas. Estão disponíveis para a gente dialogar aqui, que eu acho que isso é uma coisa importante. Então, não sei como está o tempo com a Denise, mas estou disponível, vou ficar aqui e a gente pode trocar ideias, responder perguntas, mas principalmente dialogar e entender o que tem para vocês no aspecto estratégico dentro das nossas ações e vice-versa, quais são as demandas, o que vocês querem apresentar para o Ministério da Educação. Muito obrigada a todos e obrigada, Denise.